Estima-se que existam mais de 11 mil ilhas no mundo com população residente. Infelizmente, como não há estatísticas oficiais, não se sabe quantas dessas ilhas têm entre 1.000 e 5.000 habitantes. No entanto, quando se fala numa ilha remota, perdida no meio do oceano, a primeira que costuma vir à mente, na maioria das vezes, é a ilha de Santa Helena. Olá, pessoal! Essa pequena ilha, isolada no vasto oceano do Atlântico Sul, ocupa um lugar especialmente importante na geografia e na história da nossa civilização. Sejam bem-vindos ao Pipa! Sem mais delongas, vamos começar. Geografia e clima da ilha. A ilha de Santa Helena é uma das ilhas mais isoladas do mundo, localizada no sul do Oceano Atlântico, entre a África e a América do Sul, a cerca de 1.900 quilômetros da costa africana. A distância até o ponto mais próximo da América do Sul, que fica na costa do Brasil, é ainda maior, chegando a 3.200 quilômetros. A ilha mais próxima de Santa Helena é a Ilha de Ascensão, situada a 1.300 quilômetros a noroeste. Na verdade, a ilha de Santa Helena, a ilha de Ascensão e mais ao sul, o arquipélago de Tristão da Cunha, são os picos de vulcões que se erguem acima do mar, alinhados ao longo da dorsal mesoatlântica, que permanece oculta sob o oceano. Ilhas tão distantes dos continentes são extremamente raras no mundo. Por exemplo, a Ilha de Páscoa também é uma das mais isoladas, localizada a cerca de 3.500 quilômetros do território mais próximo. Essa ilha também é um lugar bastante singular, e uma de suas características mais marcantes é o fato de que pessoas vivem ali há milhares de anos, tendo atravessado o oceano por milhares de quilômetros de alguma forma e construído ali uma cultura própria. Por outro lado, a ilha de Santa Helena, por algum motivo, não foi escolhida como destino de migração por povos pré-históricos. Isso é curioso, ainda mais quando consideramos que as condições climáticas da ilha são praticamente ideais. O clima tropical marítimo da ilha se caracteriza por temperaturas médias bastante estáveis ao longo do ano, variando entre 17 e 24 graus Celsius no inverno e entre 21 e 28 graus no verão. Além disso, o volume de chuvas também não é tão desfavorável. Nas ilhas costeiras onde fica a capital, Jamestown, a precipitação anual é relativamente baixa, em torno de 250 milímetros, mas nas regiões mais altas chega a 750 a 1.000 milímetros por ano, compensando em parte essa diferença. Fauna e flora da ilha. Quando o navegador português João da Nova desembarcou nesta ilha, em 21 de maio de 1502, não havia ninguém para recebê-lo, nem ninguém para atacá-lo com flechas. A ilha era completamente desabitada e não existiam seres humanos nem outros mamíferos. Em compensação, a ilha abrigava uma grande quantidade de espécies endêmicas. Havia, por exemplo, dezenas de espécies de plantas que só existiam ali, além de centenas de espécies de invertebrados. Infelizmente, a maior parte dessas espécies endêmicas desapareceu pouco tempo depois. Em seu lugar, o que hoje corre livremente pelas florestas da ilha são inúmeros gatos e ratos. Esses animais foram introduzidos pelos marinheiros, de forma intencional ou acidental, e já no século XVI haviam devorado praticamente todas as espécies animais nativas. Entre as espécies animais endêmicas que resistiram até o fim, a que ainda é lembrada pelos moradores mais antigos da ilha é um enorme inseto semelhante a uma tesourinha. Esse inseto era a tesourinha gigante de Santa Helena, da ordem Dermaptera, e sobreviveu até meados do século XX. Já as plantas tiveram um destino um pouco menos severo, mas com o tempo acabaram cedendo grande parte de seu habitat a espécies invasoras como pinheiros, linho da Nova Zelândia e amoras silvestres. Ainda assim, muitas plantas endêmicas desapareceram completamente. Entre elas estavam árvores extraordinárias da família Malvaceae, como o Redwood de Santa Helena, hoje extinto na natureza, e o ébano de Santa Helena, que chegou a ser considerado extinto. Essas árvores possuíam madeira resistente e aparência impressionante, o que acabou contribuindo para sua extinção. Mesmo assim, em algumas regiões dessa pequena ilha, ainda restam mais de 500 espécies endêmicas, somando plantas e animais.
Por exemplo, tanto moradores quanto visitantes não deixam de se impressionar com a peculiar árvore conhecida como Black Cabbage Tree, que pode atingir até 6 metros de altura, assim como o Gumwood, que floresce com flores brancas de beleza surpreendente. No entanto, para observar essas plantas, é preciso sair das estradas e descer pelas encostas íngremes de origem vulcânica que ocupam a maior parte da ilha. Ainda assim, não dá para culpar literalmente todas as espécies invasoras introduzidas na ilha por marinheiros descuidados. Por exemplo, uma tartaruga chamada Jonathan está longe de ser uma vilã. Incrivelmente, essa tartaruga gigante foi trazida das Ilhas Seychelles em 1882. Esse idoso ilustre completou 190 anos em 2022 e ainda hoje continua pastando tranquilamente nos campos verdejantes próximos a Jamestown. Talvez um dos motivos de sua longevidade seja o fato de nunca ter deixado seu próprio pasto. Além disso, Jonathan vive junto com outras 4 grandes tartarugas gigantes das Seychelles. Aliás, bem ao lado do pasto de Jonathan fica a residência oficial do governador da ilha. Os moradores locais brincam dizendo que as tartarugas não são apenas os únicos guardas do governador, mas também seus únicos conselheiros. E, como prova disso, dizem que as decisões do governador sempre levam muito tempo para serem tomadas. História da ilha. Para Jonathan, a tartaruga, os longos anos passados na ilha de Santa Helena provavelmente parecem um único dia interminável. Já na história da humanidade, desde a descoberta da ilha até os dias de hoje, aconteceram inúmeros eventos dramáticos que não combinam muito com uma ilha tão isolada. O motivo disso foi o fato de Santa Helena ter servido como um ponto de apoio para a expansão colonial europeia no hemisfério sul. Como a ilha estava localizada numa rota marítima estratégica entre a Ásia e a Europa, muitas embarcações de navegadores famosos ancoraram em suas baías. Entre eles estavam Francis Drake, em 1580, James Lancaster, em 1593, e James Cook, em 1771. Durante muito tempo, a ilha não teve população permanente. O primeiro morador fixo de Santa Helena teria sido o marinheiro português Fernão Lopes, que viveu sozinho na ilha por 30 anos, de 1515 a 1545. Com o tempo, passaram a se estabelecer ali descendentes de ingleses e portugueses, além de boeres exilados e africanos escravizados. De acordo com o censo de 2021, a população da ilha era de 4.439 pessoas, mas apenas uma pequena parte delas reside em Jamestown. No entanto, é importante observar que, na prática, o número de moradores permanentes é bem menor do que isso. Isso porque pelo menos entre 1.300 e 1.500 habitantes vivem fora da ilha, trabalhando em outras regiões. Jamestown, a capital da ilha e seu principal porto, foi fundada em 1659 pela Companhia Britânica das Índias Orientais. A cidade fica numa faixa estreita de terra, comprimida entre falésias íngremes, voltadas para o Atlântico e a Baía de James, como se todo o povoado estivesse espremido ali. Sua origem foi um pequeno forte que aos poucos acabou se transformando numa pequena cidade. Até hoje, Jamestown é praticamente uma única rua que se estende entre encostas rochosas. A maior parte dos edifícios atuais da cidade foi construída aproveitando as ruínas do antigo forte. Quando Santa Helena era utilizada como um importante ponto de apoio no Atlântico Sul, a ilha tornou-se extremamente valiosa para potências marítimas como a Inglaterra e a Holanda, que disputaram sua posse. No fim, essa disputa terminou com a vitória britânica, e em 1834 a ilha foi oficialmente transformada em colônia do Reino Unido. Desde então, Santa Helena pertence ao Reino Unido e faz parte de seus territórios ultramarinos. O governador da ilha, nomeado pelo governo britânico, atua como representante do monarca britânico no território. Se o Canal de Suez não tivesse sido inaugurado em 1869 para facilitar o tráfego marítimo, Santa Helena talvez ainda hoje fosse um importante ponto de escala nas rotas oceânicas e uma base da Marinha Britânica. No entanto, com a abertura do Canal de Suez, a ilha acabou voltando a ser apenas um território remoto, isolado de tudo. Então, por que, mesmo no século XXI, ainda conhecemos bem o nome de Santa Helena? E por que essa ilha aparece em praticamente todos os livros de história moderna? A resposta é simples. Porque a ilha de Santa Helena tornou-se o local de exílio do famoso imperador francês Napoleão Bonaparte.
o último local de exílio de Napoleão I. Como é amplamente conhecido, o primeiro local de exílio de Napoleão foi a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo. No entanto, em 1815, após iniciar uma revolta, Napoleão deixou Elba e tentou durante 100 dias restaurar a força da França como uma grande potência. Mas com a derrota em Waterloo, esse sonho chegou ao fim e Napoleão abdicou novamente do trono imperial. Ele tentou fugir para os Estados Unidos, mas por não querer que os marinheiros franceses que o escoltavam fossem sacrificados, acabou se rendendo à Grã-Bretanha. Naquele momento, a opinião de Napoleão já não era mais levada em conta quanto ao destino de seu exílio. Foram as potências aliadas que decidiram o local do último exílio do grande imperador francês, escolhendo a ilha de Santa Helena como um dos lugares mais isolados do planeta. Eles temiam profundamente que Napoleão voltasse a planejar sua vingança. A primeira noite de Napoleão na ilha de Santa Helena foi passada na Porteous House, em Jamestown. Esse edifício histórico foi destruído por um incêndio em 1865 e demolido em 1937. Atualmente, no local, ergue-se a New Porteous House, que abriga escritórios de uma grande empresa. Depois disso, Napoleão permaneceu por alguns meses num pequeno edifício chamado Briars Pavilion. Em seguida, seu exílio continuou por cerca de 6 anos, período em que viveu na Longwood House. Esse edifício térreo, longe de ser confortável, fica a cerca de 7 a 8 quilômetros em linha reta a sudoeste de Jamestown e hoje funciona como um museu dedicado a Napoleão. Para chegar até lá, é necessário subir até uma altitude de aproximadamente 500 a 550 metros acima do nível do mar. Como a estrada é bastante sinuosa, a distância real da cidade até a última residência de Napoleão é de cerca de 10 a 12 quilômetros. Na época, o trajeto a cavalo desde Jamestown até esse local levava várias horas, algo que agradava muito às autoridades da ilha. Isso porque, dessa forma, era possível manter Napoleão em completo isolamento, sob vigilância absoluta, tornando praticamente impossível até mesmo cogitar uma fuga. As condições de vida de Napoleão estavam longe de serem confortáveis e tudo indica que isso foi uma medida deliberada. A Longwood House pertencia à Companhia Britânica das Índias Orientais e foi construída não como residência, mas como uma fazenda comum. Embora o edifício tenha sido rapidamente adaptado para abrigar o imperador exilado, mesmo para os padrões do século XIX, as condições de vida estavam longe de serem adequadas. Não é de se estranhar que o imperador, que ainda não era tão idoso, tenha adoecido no 6º ano de exílio. Napoleão morreu em 5 de maio de 1821, aos 51 anos de idade. A principal causa de sua morte é considerada câncer de estômago, mas pesquisadores que estudam seus últimos anos acreditam que gastrite crônica, o clima rigoroso e o estado depressivo também contribuíram para seu falecimento. No entanto, existe uma teoria bastante convincente de que Napoleão teria sido envenenado com arsênio, baseado no fato de que níveis acima do normal desse elemento foram detectados em seus cabelos. Ainda assim, é perfeitamente possível que o arsênio tenha entrado em seu organismo por meio de tratamentos com medicamentos que continham arsênio e mercúrio, ou até mesmo por substâncias presentes em papéis de parede, tintas e vernizes usados em reformas. Napoleão I foi enterrado num local conhecido como Seine Valley, o Vale do Salgueiro, próximo a Longwood House. Porém, em 1840, por decreto do rei Luís Filipe, foi realizada a famosa cerimônia conhecida como Retorno das Cinzas. Essa cerimônia foi concluída em 15 de dezembro de 1840, quando os restos mortais de Napoleão foram solenemente transferidos para Paris. E o que aconteceu com o local onde Napoleão I morreu, na ilha de Santa Helena? Na verdade, os franceses encontraram uma forma bastante original de preservar para sempre a memória de seu herói nacional nessa ilha. Em 1858, com um acordo do Reino Unido, o governo francês adquiriu a Longwood House, onde Napoleão viveu e morreu, assim como o Vale do Salgueiro, seu primeiro local de sepultamento. Mais tarde, o Briars Pavilion, onde ele passou os primeiros meses de exílio, também foi colocado sob a administração francesa. Assim, hoje qualquer pessoa pode visitar a ilha de Santa Helena e conhecer o último local de exílio do famoso imperador francês. Atualmente, todos esses locais estão sob a administração do Ministério de Relações Exteriores da França. Mas afinal,
Como chegar até um lugar tão distante de qualquer continente? Aeroporto de Santa Helena. Até bem recentemente, chegar a essa ilha era extremamente difícil. O único meio de transporte era o navio postal real chamado Santa Helena, e a viagem desde a cidade do Cabo levava 5 dias. Além disso, esse navio operava apenas cerca de 3 vezes por mês, e para completar, essa região do oceano costuma ser muito agitada na maior parte do tempo. Nessas condições, era natural que os turistas não se interessassem em visitar a ilha. Por isso, em 1999, o governo britânico decidiu planejar a construção de um aeroporto. No entanto, como investidores privados não quiseram se envolver num projeto tão arriscado, o governo acabou decidindo, em 2005, arcar com todos os custos. Mais tarde, porém, ficou claro que as empresas privadas haviam previsto melhor a situação do que o próprio governo. Isso porque a inauguração do aeroporto, prevista para 2010, não aconteceu. A empresa responsável pela construção teve que lidar com uma quantidade enorme de trabalho. Por exemplo, apenas para construir uma única pista, foi necessário escavar cerca de 8 milhões de metros cúbicos de rocha. Ainda assim, após investir 285 milhões de libras e trabalhar com persistência por 5 anos, a construção foi finalmente concluída em 2015. No entanto, depois disso, ficou evidente que a localização da pista e o método de construção não eram adequados. Nessa região, o vento sopra constantemente e muda de direção o tempo todo, o que tornou as operações de pouso extremamente difíceis e perigosas. O primeiro avião a chegar após a inauguração precisou realizar 4 tentativas de aproximação antes de conseguir pousar. Por causa disso, o uso de aeronaves da Boeing foi abandonado e passou-se a buscar aviões de menor porte. Como resultado, foi escolhido o Embraer E190, com capacidade para cerca de 98 passageiros, e somente no fim de 2017 começaram os voos regulares entre Joanesburgo, na África do Sul, e a ilha. Assim, após muitos esforços, os voos finalmente começaram, mas permaneceu a dúvida se a construção do aeroporto realmente havia valido a pena. Isso porque os recursos e o esforço investidos na obra não correspondem ao nível de uso e à estabilidade das operações. Por esse motivo, o aeroporto passou a ser chamado de Elefante Branco, ou até de o aeroporto mais inútil do mundo. É claro que essa avaliação não é justa. Afinal, o navio Santa Helena, que durante muitos anos conectou a ilha ao continente, foi aposentado em 2018 e o avião se tornou o único meio de acesso. Além disso, mesmo sendo uma ilha extremamente isolada, o número de turistas e visitantes tem aumentado a cada ano. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe sua avaliação e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir. Então, até a próxima. Tchau!